Nós vamos nos colocar de pé e vamos ler a palavra do Senhor para nossa meditação nesta noite. Em São João, no capítulo 6, ou melhor dizendo, São João, capítulo 14, o versículo 6. São João, capítulo 14, o versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai celestial, aqui nos encontramos com a nossa vida ainda em nosso corpo. Isto é obra e graça das tuas mãos, Senhor. Nós te agradecemos por esse fôlego de vida que o Senhor concede a cada ser humano que está vivo neste momento sobre esta terra, e aqui também a cada um de nós que está respirando aqui neste lugar, esta dádiva, Senhor, que podemos sentir dentro de nós pulsando, Pai. E nós, meu Deus, em agradecimento a Ti, queremos rendê-la de volta em Tuas mãos, para que o Senhor nos conduza de uma maneira em que essa vida não termine apenas nesses poucos anos do ser humano sobre esta terra, mas que ela prolongue para a eternidade, Pai. Por isso aqui estamos nesta noite rendendo louvores ao Teu nome e procurando, meu Deus, encontrar este caminho que conduz ao Senhor, Pai, que é a vida eterna, Pai. Nos ajuda neste momento, enquanto leremos a Tua palavra, que possamos nos desprender do nosso ego, do nosso eu, dos nossos próprios pensamentos e permitir que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. Muito embora muitas vezes a palavra seja de exortação, de repreensão, mas nós queremos estar aptos, Senhor, para suportar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos? Então está aqui este versículo do São João 14, onde Jesus expressa estas palavras e diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, o nosso tema nesta noite é: o caminho já está feito. Amém? Esse vai ser o nosso tema. Com a ajuda do Senhor, nós vamos ler alguns versículos, também alguns parágrafos da mensagem do irmão Brana, e com a ajuda de Deus vamos entender o que o Senhor quer para nós nessa noite. O caminho já está feito. Há um ditado popular, muito conhecido, eu creio que muitos conhecem, que quando não se tem algo determinado, quando não se tem um padrão, ou uma coisa onde a gente possa se alinhar, então usa-se um termo ou um ditado que se diz: todo caminho dá na venda. Quantos já ouviram esse ditado popular? Muito bem. Então, para ir para uma venda, tudo bem que todo o caminho possa dar nessa venda. Mas nós não estamos falando de ir para uma venda aqui. Nós estamos falando de algo muito mais importante do que ir para uma venda ou para qualquer lugar. Nós estamos falando de algo que é recuperar a nossa vida que nós tínhamos antes do pecado. Ou seja, antes de Adão, o nosso pai, ter pecado, ele tinha esta vida que era a vida eterna. E quando ele caiu em transgressão, logo ele percebeu que tinha perdido essa vida eterna e automaticamente dentro de si nasceu o clamor para voltar a ter essa vida eterna. E para voltar a ter essa vida eterna, só encontrando a fonte dela, e a fonte da vida eterna é o próprio Deus. Por isso Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui é algo muito mais sério do que ir a qualquer lugar ou uma venda. E todo o caminho dá na venda. Mas aqui Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui só há um caminho que pode se chegar. Qualquer outro caminho será engano, será um desvio e não vai chegar
no destino que é Deus. E, portanto, não chegando em Deus é um caminho de morte que terá um fim. Mas se nós chegarmos a Deus pelo caminho correto, nós herdaremos a vida eterna. Amém, irmãos? E eu creio que é isso que nós estamos buscando a cada dia, quando nós viemos aqui à casa do Senhor, para adorar o seu santo nome e para receber esta vida eterna. Eu creio que todo ser vivo deseja viver. Amém? Nós desejamos viver. E há um caminho para isso. E esse caminho já está feito. Nós só temos que encontrar este caminho. E quando encontrar este caminho, temos que ter a coragem de entrar nesse caminho. Porque também vai requerer de nós uma grande decisão. Não é algo fácil se tomar Jesus. Ele disse, aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e me siga. Então, por esses termos, nós podemos perceber que há uma dificuldade aí que nós devemos enfrentar, há algo que nós iremos enfrentar para poder entrar nesse caminho. A Bíblia também diz que este caminho é estreito. Estreito. Apertado é o caminho. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Mas há também o caminho que é largo e florido e esse conduz para a perdição. Mas eu creio que todos que estão aqui nesta noite vieram com essa disposição de entrar nesse caminho, mesmo ele sendo estreito. Amém, irmãos? Quantos desejam entrar nesse caminho, achar esse caminho e entrar nesse caminho? Amém? Devemos ter essa predisposição de quando buscar esse caminho, estarmos prontos para entrar nesse caminho. Tomar a nossa cruz, ou seja, crucificar a nós mesmos. Crucificar os nossos próprios pensamentos. Crucificar a nossa própria maneira. Crucificar o nosso próprio entendimento e aceitar esse caminho que já está feito. Não precisa retoque. Não precisa fazer o caminho porque o caminho já está feito. Precisamos encontrar esse caminho. Amém? Deus nos ajudará se nós somos sinceros e buscamos a verdade um dia baterá na nossa porta. Amém? E nós devemos estar prontos quando ela chegar, para não deixá-la passar despercebida, para não abandoná-la. Nós devemos estar prontos quando esta verdade chegar à nossa porta. Então, o caminho já está feito. E este caminho é um caminho de regresso para a vida eterna. Nós sabemos que o homem, quando pecou, ele saiu desta linha de vida eterna. Então ele precisava voltar para essa vida. Mas como ele poderia voltar? Não tinha mais como o homem voltar a este caminho. Mas o amor e a graça de Deus proveu para nós este caminho. O caminho de Deus provido para nós. Há uma mensagem com este tema. Então é Deus quem provê esse caminho para nós. Mas a tendência do homem, irmãos, é muitas vezes fazer o seu próprio caminho e achar que aquilo ali vai satisfazê-lo ou satisfazer a Deus e Deus vai aceitar de qualquer maneira. Isto é um grande engano, porque Deus não aceita as coisas de qualquer maneira. Deus fez o caminho e é nesse caminho que nós devemos entrar. Em outro caminho, não chegará no alvo correto, não chegará no destino correto. Então Deus tem um caminho, mas os homens sempre querem produzir um caminho para si. A tendência do homem é produzir um caminho para si. Então, por isso que a Bíblia, ela vem alertando para nós encontrarmos esse caminho verdadeiro. Nos manter nesse caminho verdadeiro. Porque nós sabemos que, conforme nós lemos aqui, o Senhor Jesus Cristo é esse caminho verdadeiro. Ele é a palavra. Ele é o caminho que Deus proveu para nós. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, é a Ele que devemos encontrar. E Ele disse também que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém?
Portanto, nós poderíamos pensar, mas ele estava lá 2000 anos, se eu tivesse nascido, eu tinha encontrado o caminho. Mas ele é o mesmo hoje também. Nós só devemos saber onde ele está. E ele só vai estar no lugar que ele disse que estaria. Em outro lugar, ele não está. Ele só está no lugar que ele disse que estaria ali. E nós podemos conhecer da mesma maneira que conheceram aqueles que viveram no próprio tempo do Senhor Jesus. Alguns poucos que encontraram Jesus ali e que aceitaram Jesus ali, eles tiveram uma maneira de saber que ele é que era o caminho ali. Amém, irmãos? Eles encontraram Jesus e aceitaram. Enquanto muitos, ou a multidão, encontraram Jesus, mas rejeitaram a Jesus. E levaram até a morte de cruz. Mas nós estamos aqui para encontrar Jesus e para aceitar Jesus também na nossa vida. Amém? Porque nós desejamos ter a vida eterna. Amém? Então, ali eles tiveram uma maneira. Como saber? Como eu vou saber onde está Jesus hoje? Porque eu quero encontrá-lo e quero aceitá-lo. Eles tinham uma maneira. Como saber até mesmo que aquele homem que era filho de um carpinteiro, que agora estava pregando, e que ele pregava diferente de todas as religiões. Todas as religiões eram boas, pregavam a Bíblia, tinham o Antigo Testamento, pregavam sobre Moisés, tantas religiões boas, e esse homem chega agora e ele prega diferente, ele é uma pessoa diferente. Como eu saber quem será que está certo? Esse sacerdote que o pai dele já era sacerdote, prega a Bíblia, e agora esse homem vem diferente, e agora, como eu vou escolher isso? Tem que ter uma maneira certa, irmãos, da gente saber aonde está o caminho verdadeiro. Amém? E a mesma maneira que eles tinham lá, é a mesma maneira que nós teremos nessa noite. De reconhecer aonde está Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo hoje nesta noite. Amém? Então, encontrando esse Jesus, este caminho, nós podemos nos agarrar com Ele e nós estaremos seguros. A tendência do homem sempre é criar o seu próprio caminho. Veja, nós vamos ler aqui um pouco da mensagem, aonde, irmão Brana, vamos falar primeiro dessa tendência. Essa tendência do homem, diante do quadro que ele está, diante da necessidade que ele sente, de encontrar o caminho de vida eterna. Porque o que faz ele ter essa necessidade é porque ele sabe que está morrendo e que está em pecado. Então ele quer uma solução para o seu pecado e para a sua morte, para que ele viva. Então, diante dessa necessidade, o homem começa a querer criar o seu próprio caminho. Mas não é necessário criar um caminho, porque o caminho já está feito. O que devemos fazer é achar o caminho. E se nós formos sinceros, Deus vai nos ajudar. Veja, este homem que aqui o irmão Brando vai falar, depois nós vamos ler aqui também na palavra. Ele disse: agora, essa tem sido a ideia do homem todo o tempo, querendo pecar e viver na terra, e estar no céu ao mesmo tempo. Isso não se pode fazer. Você não pode fazer isso. Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Por essa razão, nós cremos nessa noite em uma abstinência total do pecado, em apartar-se dele. O veneno. Não brinque com isso. Não tolerem em absoluto. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Não vão aqui tão perto e se pode se aproximar sem pecar. Veja quão longe pode manter-se disso. Qualquer coisa que pareça pecaminosa, guarde sua distância. Não tenha nada que ver com isso em absoluto. Então Nirode, como uma grande mente, um mestre, intentou conseguir isso. E se você vê, assim sempre tem sido. Desde que o homem foi criado, que se passarem a genealogia dos filhos de Caim, todos chegaram a ser científicos, homens poderosos, artífices na terra com metal e madeira. E tudo isso. Eles foram o lado inteligente, intelectual.
Porém, os filhos de Sete eram camponeses, pastores de ovelhas, humildes. Agora, dessa mesma maneira é hoje. Aqueles que estão dependendo de algo mecânico feito pelo homem, sobre o qual possa pôr as suas mãos, dizem, isto é algo que o homem mesmo tenha conseguido. Logo você se dá conta que na maioria dos casos, que são aqueles que estão tratando de escapar da expiação do sangue, que conduzem ao caminho correto. Agora, porém, Nirode, depois de um tempo, na construção da sua torre, Deus se sentou no céu e riu dele. E ele chegou quase a terminá-la. Quero que olhem que quase conseguiu o que ele começou a fazer. Porém, logo de repente, Deus simplesmente girou a coisa ao contrário e a coisa se fez em pedaços. Isso terminou no pó, assim como o avental de figueira de Adão terminou no pó. Assim também a torre de Nirode terminou no pó. Então aqui, irmão Brana traz este personagem da Bíblia, mostrando que ele quis criar um caminho para escapar da morte, do juízo de Deus. De que maneira ele quis fazer isso? Ele quis construir uma torre que tocasse ao céu. Nós vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 11, a partir do 1º versículo. Ele diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então veja, irmãos, aqui, essas pessoas, esse Nirode, ele era descendente de um dos filhos de Noé, que saiu da arca. E eles conheciam bem o tratado, ou como Deus trata o pecado. Ali, depois daquele dilúvio, o qual 8 almas escaparam pela arca, a arca era o caminho que Deus tinha feito naquele tempo. Aqueles que tivessem entrado na arca escapariam daquele dilúvio. Mas quantos quiseram entrar? Cada um queria ficar com a sua própria religião, com o seu próprio caminho. E eles não quiseram aceitar aquela mensagem daquele homem que parecia mais um louco. Mas era a mensagem e o caminho de Deus. Então eles entraram e escaparam. E com certeza eles foram tendo seus filhos. E foram nascendo netos. Esse Nirode era neto de Noé através de um dos filhos de Noé que saiu da arca. Mas eles eram homens maus, pecadores, que viviam em pecado. E eles sabiam que o juízo de Deus caía sobre o pecado. Então eles tiveram uma brilhante ideia. Eles achavam que eram muito sábios, mais sábios do que Deus, e começaram a construir, disse: vamos construir uma torre e fazer um nome para nós. Veja, a tendência do homem fazer um nome para si, fazer um caminho feito pelo homem. Esse não funciona para nos salvar. Mas eles quiseram fazer, com certeza, eles estudaram até que nível a água subiu, e então veio aquele dilúvio. Eles vão fazer uma torre que toque nos céus. Porque se vier o dilúvio, todos nós entramos na torre, escapamos do dilúvio, depois quando a água descer, a gente volta à nossa mesma vida de pecado, não tem problema. Então veja a mente do homem como trabalha desta maneira. Cada um querendo fazer o seu caminho. E aquilo ali que aconteceu, eles fizeram um nome para si também. É o que está acontecendo exatamente nesta era presente. Isto tem vindo acontecendo desde o momento que eles deixaram o caminho Jesus Cristo lá atrás.
e de lá para cá, cada um faz o seu próprio nome, a sua própria torre, a sua própria religião, a sua própria denominação, e agora esse ditado popular está bem lá dentro do coração das pessoas, quando ela diz, todo caminho dá da venda. Falou em Jesus, está salvo. Não é desta maneira. O caminho é um só, Jesus Cristo é um só, e Jesus Cristo é a sua palavra. Sem a palavra de Deus, não adianta. A religião não pode salvar nenhuma pessoa. Você colocar o nome em um livro, em alguma igreja, isso não te salvará. Só há uma maneira de você ser salvo, é se você permitir que Jesus Cristo entre em sua vida. E como eu vou saber que eu estou deixando Jesus entrar? Quando eu deixo a palavra de Deus entrar na minha vida. Irmãos, porque Cristo é a palavra. É onde nós vamos chegar agora, para nós sabermos como encontrar Jesus e aceitar Ele para a nossa vida. Amém? Aquelas pessoas lá atrás, quando o próprio Jesus nasceu aqui em seu corpo, quando Ele veio a primeira vez, ali estava Deus, Emanuel, encarnado em um corpo aqui na terra. Amém? Então, Ele veio naquele corpo, porque quando Deus veio para a terra, para nós encontrarmos com a vida eterna, nós tínhamos perdido. Tínhamos que encontrar essa vida eterna. Mas como poderia? Então Deus mesmo se humilhou. Ele desceu, se fez carne para ter um encontro e nos dar a vida eterna novamente. Então ali a promessa dele era descer primeiramente ali naquele corpo. Ele desceria naquele único corpo ali e cumpriria a sua missão de morrer como cordeiro para nos salvar. Porque quando ele procurou alguém que pudesse habitar, alguém que pudesse realizar aquela obra, como ele poderia encontrar? Todos pecaram, todos nasceram em pecado. O salmista Davi diz, eis que iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Será que ele estava dizendo que a mãe dele era alguma prostituta? Não, não era isso. É porque todos nós fomos gerados aqui no pecado. Por isso nosso corpo está condenado. É a maneira como nós somos concebidos nesse mundo. É a maneira que o pecado entrou neste mundo. Então isso está condenado à morte. Por isso nossos corpos, cada dia que passa, envelhece e são acometidos de doença. E a gente tem este sofrimento aqui por conta da maneira que nós fomos concebidos. Eis que iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então Deus, para vir aqui à terra, ele precisava de alguém. Mas quem? Ninguém poderia fazer esse trabalho. Então ele mesmo, pelo seu amor e graça, e pelo poder da sua palavra falada, gerou um corpo no ventre de Maria. E ali, quando Jesus Cristo nasceu, a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Amém, irmãos? Jesus Cristo era a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então, depois daquele sacrifício, ele agora podia santificar pessoas. Ele pagou pelo nosso pecado e através do seu Espírito, seu sangue, ele poderia nos santificar. E depois de nós santificados, ele agora não precisava fazer outro corpo. Ou cada era que ele viesse, ele tivesse que encontrar uma virgem e fazer um novo corpo. Não era desta maneira. Ele agora, a palavra, o próprio Deus, a palavra, poderia encarnar agora nos seus santos redimidos. Então, é através disso que nós encontraremos Jesus hoje. Porque ele disse que estaria ontem, hoje e eternamente. E somente nesse lugar redimido é que ele pode habitar. Amém? Então Jesus veio ali no princípio. E como foi que aquelas pessoas reconheceram que era ele? Como foi que eles chegaram a distinguir? De um lado está Jesus, do outro lado estavam os religiosos, as religiões, as denominações naquele tempo. Ali já existia fariseu, saduceu, libertinos, herodianos, todos eles dizendo estar fazendo uma obra para Deus, todos eles diziam que entrar na sua igreja estava salvo, todos eles afirmavam a mesma coisa, todos eles diziam seu caminho. E então vem Jesus aqui sozinho deste lado, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui estamos nós. Como eu vou saber?
Vamos voltar lá 2000 anos atrás. Se nós estivéssemos no lugar daqueles irmãos que estavam lá, observando este cenário, aqui estavam as religiões, aqui estava Jesus sozinho, uma pessoa estranha, diferente, que pregava diferente. As pessoas já tinham se acostumado de ouvir tanto aquelas religiões, que quando ele veio era algo diferente. Então, como eles puderam distinguir a coisa? Como eles poderiam saber que Jesus realmente era o caminho verdadeiro? Eles olharam para as promessas da palavra de Deus. Porque Deus sempre, antes de fazer qualquer coisa, Ele revela aos seus profetas, seus servos. Amém? Então, que Deus nos dê hoje, o que nós precisamos, irmãos, é ter olhos para ver e ouvidos para ouvir a verdadeira palavra de Deus. E isso é o que diferencia. Se você tiver essa capacidade para ouvir a verdade, esses olhos para ver, deixar todo o peso, todo o egoísmo, todo o pensamento próprio, toda a religião desse mundo, deixe de lado e olhe com um coração sincero para a verdade da palavra. Só assim é que eles puderam ver que Jesus era verdadeiramente o caminho. Porque eles olharam para a promessa, eles olharam para o que estava prometido, a sua entrada, a sua morte, seu nascimento, tudo o que aconteceu na vida de Jesus estava exatamente escrito na palavra. Era a palavra da profecia que estava ali se cumprindo na vida de Jesus. Ele era a palavra feita carne. Amém? E é na palavra feita carne que nós podemos ter um encontro com Jesus hoje também. Apenas que nós devemos observar para hoje são as promessas que Ele fez para nosso tempo agora. Porque Deus tem promessa em cada tempo. Quantos entendem isso? Que Deus tem promessas para cada tempo. No tempo de Moisés, não adiantava Moisés fazer uma arca para atravessar o Mar Vermelho. Porque a palavra da arca não foi para o tempo de Moisés. Foi para o tempo de Noé. Era a palavra, era boa, era, mas era para o tempo de Noé. Foi quando Deus ordenou a Noé fazer a arca. A Moisés, ele tinha a palavra de Deus? Tinha, mas era outra palavra para aquela era. Era a palavra de Deus? Era. E só funcionava se fosse por ali. Todos que ficaram contra Noé pereceram. Todos que ficaram contra Moisés pereceram. Quando Jesus veio, Jesus não veio com a arca de Noé, nem veio com a mensagem de Moisés, ele veio com a mensagem da hora que tinha sido prometido. Nós só podemos encontrar Jesus, irmãos, nas promessas para o nosso dia. Só aí é que ele está ali para você encontrar com ele. Só ali é que há vida eterna. Outros caminhos são criados, outros caminhos são determinados, mas esse caminho vai conduzir para a morte. Mas há um caminho que é a palavra prometida para este tempo manifesta, e ali está Jesus Cristo. Amém? Quando Jesus enviou Moisés, ele estava dentro dele. Amém? Jesus enviou Moisés? Oh, sim, foi o próprio Jesus que enviou Moisés. Porque ele é o único e verdadeiro Deus. O seu nome é Jesus. O próprio Jesus, quando estava aqui em carne humana, conversando com os fariseus, ele disse: Abraão viu este dia, o meu dia, e se alegrou. E os fariseus olharam para ele estranhamente e disseram: como você viu Abraão? Você não tem nem 50 anos. Como diz que viu Abraão? E Jesus olhou para ele e disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? E esse eu sou estava lá com Moisés na sarça. Ele disse: o que é que eu vou dizer, Senhor? Quem é que está me enviando? Ele disse: diga ao povo que eu sou te enviou. Amém? Então o mesmo eu sou, o mesmo Deus, ele é o sou porque ele é um Deus da eternidade, do tempo presente. Ele é um Deus do presente, irmãos. Então esse eu sou estava em Moisés. Quando Deus envia alguém, Deus vai nele. Amém? E por isso que ele disse, perguntaram: Senhor, como nós podemos fazer a tua obra? Veja o que ele responde em São João 6. No capítulo. Deus deixa
tudo preparado de uma forma, irmãos, que você não tem que ter trabalho para fazer nenhum caminho. A única coisa que você tem que fazer é aceitar o que ele já fez. Essa é a maneira. Veja em São João 6. Diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Vê você, irmão? Então, em cada tempo, Deus tem os seus enviados. Amém? Nós podemos crer nisso? Isso é a própria Bíblia. Cada tempo, Noé era o enviado para aquele tempo. E quem estava em Noé? O próprio Deus. Então, rejeitar Noé era rejeitar o próprio Deus que estava em Noé. Quando Moisés veio, Moisés era o enviado de Deus. E o que fazemos para fazer a obra de Deus? Aceite quem eu estou enviando. Esta mensagem. Disse como executar a obra de Deus é somente crer ou receber aquele que ele envia. Se você recebe o enviado, recebe aquele que o enviou. Se você nega o enviado, nega aquele que o enviou. Então a obra de Deus é essa, é receber aquele que ele enviou. Então nós devemos conhecer pela palavra, irmãos, a quem Deus enviaria em nosso tempo. Deus sempre tem os seus enviados. E esses enviados são portadores desta luz. Quando o Senhor Jesus interceptou Saulo no caminho de Damasco, veja o que ele disse em Atos. Vamos lá ver em Atos 13. Veja o que ele disse para Saulo, ou para Paulo, porque ele já tinha mudado seu nome. Atos 13, 47 diz assim: porque o Senhor assim nulo mandou. Veja, o Senhor falando a respeito de Paulo. Veja, porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Oh, irmãos, será que agora a salvação é Paulo? Não, a salvação era Jesus Cristo que estava em Paulo fazendo aquela obra. Vocês compreendem isso? Quando Deus envia um homem, não é para olhar para o homem, nem idolatrar o homem. Nós não fazemos este tipo de coisa aqui. Nós somos contra isso. Toda adoração ao homem está errada, a não ser que esse homem seja o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único digno de adoração. Então, quando Deus enviou esse Paulo, ele disse, eu te pus. Paulo era luz e salvação para os gentios. Porque quem estava nele? O próprio Cristo, o Espírito Santo estava nele, realizando aquelas obras. Quando Deus envia um homem, Deus vai nele. Ó, irmãos, e este homem, Saulo, que começou lá, quantos sabem que Saulo, ou Paulo, começou a igreja lá para os gentios que somos nós? Foi o apóstolo enviado. E esse mesmo homem falou aqui em Atos 20. Ele disse, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então veja, irmãos, o próprio Paulo que começou a obra do Evangelho, já foi advertindo que haveria um desvio nesse caminho. Ele sabia que o caminho é Jesus Cristo. Ele sabia que a palavra manifesta é que é o caminho para nós. Mas alguns começariam a desviar esse caminho. Dentre vós mesmo levantará. E o primeiro desvio, para que nós possamos chegar hoje e entender por que há tantas igrejas, tantas denominações, cada um dizendo ser a verdade, cada um dizendo ser o caminho. E as pessoas dizendo, não, todo o caminho dá na venda. Por isso eles estão chegando a esse ajuntamento chamado ecumenismo, porque todo o caminho vai dar lá. Isso é um engano, está errado. Só há um caminho, é Jesus Cristo. Então, como chegou a acontecer isso? O primeiro desvio da palavra foi exatamente no ano 325, quando surgiu a primeira igreja, ou o primeiro caminho feito pelo homem, o qual não serve para nenhum de nós.
Nada que o homem fez serve para nós. Cada torre de Babel construída, cada torre de Nirode, ela vai virar pó. Ela vai ficar aqui. Ela vai ser destruída com o fogo que virá para consumir. Mas há um caminho já feito para nós. Este caminho é Jesus Cristo, a palavra prometida para o dia. Então ali começou o primeiro desvio, e aquela primeira igreja, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, introduziu os seus próprios pensamentos. Veja como diz aqui, como o nosso profeta nos ensinou, o homem quer viver a sua própria vida e ainda ter uma boa consciência de alguma religião. Por isso que cada um faz da sua própria maneira. Uns tomam a Bíblia, então a Bíblia vem e diz, a mulher não deve cortar o seu cabelo. Não, isso, nós não vamos ensinar isso. Como é que a gente vai ensinar uma coisa dessa? O que é que tem demais a mulher cortar seu cabelo? Acho que não tem nada demais. Então vem a Bíblia, a mulher permaneça em silêncio. Não, a mulher pode ser uma pregadora. Ou os homens podem participar disso. E cada um vai fazendo a sua religião do jeito que quer, desviando a palavra de Deus. E para que as pessoas vivam em pecado, vivam de qualquer maneira, e ainda assim tenham uma passagem para o céu. É o mesmo espírito babilônico de Nirode. Oh, irmãos, isso não serve para nós. Mas Deus prometeu para nós uma palavra nesse tempo. Ele prometeu que enviaria o profeta Elias, e esse Elias restauraria a doutrina de Paulo, o qual foi enviado primeiramente. Essa é a palavra para o nosso momento. Essa é a palavra para o nosso dia. Essa é a palavra que é Jesus Cristo, o próprio Espírito. Esta foto que nós vemos aqui é o próprio Espírito de Cristo que tomou este homem para trazer essa mensagem de restauração novamente. E aonde nós podemos encontrar Jesus? Na palavra que ele prometeu para esse dia. Então aquelas pessoas lá em Jesus, eles sabiam as promessas. Eles conheciam as promessas da Bíblia. É lamentável hoje nós observarmos tantas pessoas que são chamadas de cristã, são chamados cristãos, mas não conhecem o mínimo de profecia que tem nessa Bíblia prometido para agora. Não conhece nada do que está acontecendo, irmãos. Tantas coisas acontecendo. É porque você tem recebido de Deus uma revelação tão grande que você nem se dá conta do que está acontecendo. Só em você ver essas coisas acontecendo, só em você saber pontuar o ecumenismo, todo esse movimento, essas guerras, você pode formar um quadro e ver aqui. Isso é algo tremendo que muitos nessa terra não chegam nem perto para alcançar isso. E Deus tem dado essa capacidade de você ver, você tem tido olhos para ver isso. Poucos são os que conhecem essas profecias. Lá, aquelas pessoas conheciam as profecias. Quando eles viram Jesus amontado no jumentinho, logo alguém disse, isso está no livro de Zacarias. Estava dizendo que ele ia montar no jumentinho e entrar aqui. Enquanto os religiosos, com a sua mente carnal, disse, não, se é o Emanuel, Deus conosco, ele vai vir num cavalo grande, branco, bonito, todo de ouro, com espada, ele vai guerrear e vai ganhar. Veja a mente natural pensando distante. Não conheciam as simples palavras de promessa que Deus tinha. Quantas vezes isto não acontece? As pessoas estão olhando para grandes coisas com suas mentes carnais, esquecendo das simples profecias que está ali tão patente aos nossos olhos. Nós deveríamos conhecer essas profecias, irmãos. E nós estamos num caminho tão adiantado. Vamos mais para frente um pouco. Porque nós chegamos até o irmão Brana. Mas o irmão Brana também era um profeta de Deus, semelhante a esses que estão aqui na Bíblia. E também da boca deste profeta saiu simples promessas que estão tão patentes aqui nessa mensagem. E as pessoas estão passando por alto as profecias, o que Deus mostrou através desse profeta. Porque nós que estamos vivendo nesse tempo, estamos aqui para conhecer e para ser as profecias ou as promessas que Deus prometeu especificamente na boca deste profeta. Vocês entendem isso?
Quando Jesus veio lá naquele corpo, veja, nós dissemos que para encontrar Jesus, ele vai estar onde? No lugar onde ele disse que estaria. Por que encontraram ele naquele corpo? Porque ele disse que estaria naquele corpo. Aquele corpo que nasceria de uma virgem, o qual Isaías profetizou. Por isso puderam encontrar ele ali, porque ele disse que estaria ali. Mas hoje, como iremos encontrar ele, ele tem um outro corpo para se esconder hoje. Ele disse que estaria no corpo da sua igreja noiva. Aquela que estaria sendo formada pelo poder da palavra falada também. Da mesma forma que aquele corpo foi gerado pelo poder da palavra, e ele se encontrava ali, e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aqui também ele tem gerado para si um corpo pela palavra falada. Deus tem preparado esse corpo, e é nesse corpo que ele se esconde, nas simples promessas da palavra que este profeta fez. E há tantos que até mesmo conhecem, ou saíram do Egito, através da mensagem desse profeta, e estão passando por outras coisas mais simples que há. Oh, irmãos, até mesmo para recebermos esta mensagem, houve simples profecias da parte de Deus, mostrando que haveria um ministério nesta terra, e esse ministério seria a continuação do ministério deste profeta, porque a morte de um profeta não põe fim ao seu ministério. Então o ministério dele continua, e há um ministério profetizado para distribuir. Isso é uma simples promessa da palavra de Deus. Mas só nas simples promessas da palavra de Deus é que poderemos encontrar Jesus Cristo. Ele não estará em outro lugar mais. Ele estará só no lugar que ele disse que estaria. E esta noiva está sendo formada por todas as simples promessas da palavra. Enquanto os homens estão fazendo seus planejamentos, suas grandes coisas, grandes líderes, grandes homens, bons homens, homens muito inteligentes, homens admiráveis. Mas não é por aí que ele vem na simplicidade da palavra. Sempre ele estará na simplicidade da palavra, irmãos. E nós devemos conhecer todas as promessas para nós. Amém? Nós temos visto essas grandes promessas se cumprindo na vida do profeta. Este profeta veio. Ele é o Elias de Malaquias 4, Mateus 17:11, Apocalipse 17, Lucas 17:31, a manifestação do Filho do Homem. Mas todo o cumprimento dessa palavra já está no passado. Mas Deus não trouxe ele em vão aqui a esta terra, porque ainda haveria profecias para ser falada. E ele ordenou a este homem, fale a palavra, revele a palavra. Mas, Senhor, numa era dessa, uma era moderna, tanto pecado, tantas trevas, será, Senhor, que vai haver alguém que vai escutar essa mensagem? Será que vai haver alguém para manifestar tão grande palavra que é esta? Tão grande revelação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem poderá escutar e suportar esse discurso? Oh, irmãos, é aí onde entra a nossa vida. Como a noiva de Cristo, a igreja noiva que receberá as simples promessas da palavra e que será o próprio Cristo encarnado novamente aqui nessa terra. O irmão Brana chega a chamar essa igreja de a Messianete, porque em desígnio ela é chamada da mulher, a igreja. Então por isso ele é a Messianete, a ungida. Essa igreja que vai ser arrebatada, ela estará ungida com o mesmo Espírito que estava em Cristo. É isso que devemos encontrar. É nisso que devemos achar o nosso caminho. É Jesus Cristo, o único caminho para nós. Que Deus nos ajude a captar a profundidade destas palavras, irmãos. Porque só assim que poderemos ter a segurança para a vida eterna. É se nós encontrarmos este caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outro caminho feito pelo homem não vai funcionar. Tudo vai desmoronar e ficar para trás. Mas que a nossa oração nessa noite seja essa. Senhor, nos dá olhos e ouvidos, olhos para ver e ouvidos para ouvir as simples promessas que o Senhor fez
para o nosso tempo. Amém? Vocês creem que há promessas de Deus para esse tempo que a gente está vivendo? Esse tempo que a sua vida está se desenvolvendo aqui na terra? Porque a tendência do homem é sempre crer no que já passou. E crer no que ainda vai vir. Mas o mais difícil é ele captar o que Deus está fazendo agora. Porque Deus não para a sua obra. Ele não para. Ele está realizando a sua obra. Oxalá nós sejamos uma célula dessa obra de Deus que está sendo executada. E que possamos firmar nossos passos nessa linha da profecia, irmãos. Lembre-se, Deus só vai estar no lugar onde Ele disse que estaria. Outro lugar é engano, é morte, é outro caminho. Mas Jesus Cristo, a palavra prometida para este momento, Ele é a palavra encarnada, Ele é este caminho. Que Deus nos ajude a encontrar este caminho e render nossa vida nesse caminho, deixando todos os nossos dogmas, pensamentos, nosso ego para trás e se humilhar à palavra do Senhor, porque o caminho já está feito. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai eterno, que o Senhor possa, meu Deus, tomar estas palavras entrecortadas e esquadrinhá-la no coração dos teus filhos, ó Pai, e que possamos aquietar nosso coração e deixar que o teu Espírito traga para nós esta visão aguçada, este ouvido do Espírito, para que possamos buscar, inquirir, meu Deus, e buscar na tua palavra, conhecer as promessas simples que o Senhor tem para cada tempo. E nós estamos aqui em pleno 2014, Pai, vivendo nesta terra, nossa vida está se desenrolando aqui nesse momento, e com certeza, Pai, o Senhor é fiel e tem um caminho já feito para nós. Que nós possamos encontrar este caminho, e que possamos ter humildade suficiente para render a nossa vida neste caminho, Pai. Para empregar toda a nossa força, tudo que nós somos, queremos render ao teu caminho, Senhor, e estar lado a lado e ombro a ombro, cumprindo a tua obra. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, esse coração simples, para ver a simplicidade de Deus executando as tuas obras, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, que uma vez, meu Deus, estando nessa obra, nós estaremos protegidos e seguros. Tu serás para nós a cura para o nosso corpo, serás a cura para a nossa alma, dos males, das intrigas desse mundo, ó Pai, das angústias, da amargura, Pai. Nós não desejamos isto para a nossa vida. Queremos apenas ter a alegria da revelação da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tome os nossos corações, abra os nossos olhos espirituais, também os nossos ouvidos espirituais, para reconhecer e ouvir a Tua palavra, Senhor, e estar neste caminho santo que o Senhor já tem preparado para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos, e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém.